terra entoa a nova novamente. Aleto terra entoa o canto que ressoa, o mundo pecador tem grande sorte boa, a nova se vos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Aleto terra entoa a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou, dos montes através o brado ressoou, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Aleto terra entoa a nova alegre e boa, nasceu o Redentor, nasceu o Rei da paz, num berço humilde jaz, nas asas deste amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Aleto terra entoa a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. Nós vamos todos juntos, irmãos, ler a quarta estrofe. Ó gozo divinal, amor celestial, quem pode te sondar ou ter um outro igual? Posso eu da morte réu gozar ventura tal? Nasceu o Redentor. Vamos cantar a quinta estrofe. Ó povos, exultai, nações, ó jubilai, eis finda toda dor, jamais se dá um ai. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Aleto terra entoa a nova alegre e boa, nasceu o Redentor.
ser que respira, louve ao Senhor. Estamos aqui nesta noite para relembrar a história do nascimento do nosso Redentor, Jesus Cristo. Prometido por Deus, anunciado por profetas e anjos e esperado por muita gente. Nasceu pobre na estrebaria de uma cidadezinha chamada Belém. Sem prata, sem ouro, sem glórias. Não teve súditos para mandar, teve amigos, seguidores. No lugar de um cedro, apenas mãos estendidas para amar e acolher. Esta é a história do nascimento de um rei que fez de sua vida e principalmente de sua morte o bem supremo da humanidade. Cantemos sem hesitação, felizes com vigor, pra relembrar que hoje nasceu o Salvador, que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado, trazendo a paz e prazer, paz e prazer.
aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. És filho do bom Deus, verdade, graça e paz. Vieste do teu lar ao mundo pra salvar. Com anjos a cantar e homens pra adorar, na linda noite que é sem par. O pobre pecador no mundo a pecar, nasceu o nosso bem, o nosso Rei Messias. A profecia se cumpriu. O Salvador nasceu e entre nós viveu. Tão grande amor jamais se viu. Em ti tudo é real,
ó Rei da criação. Quem carne se tornou e deu-nos salvação. Ao mundo trouxe a paz, ao mundo trouxe amor, o nosso eterno Salvador. Nasceu por nos amar, sim, veio resgatar o mundo com seu grande amor. Ao mundo trouxe a paz, ao mundo trouxe o amor, o nosso eterno Salvador. Nasceu por nos amar, sim, veio resgatar o mundo com seu grande amor. O que você espera do Natal? Os personagens do primeiro Natal puseram as suas esperanças em Jesus, o Salvador, a luz do mundo. E muitos dos que estão aqui hoje podem testemunhar que Jesus Cristo é a única esperança de um viver completo, verdadeiro e eterno. O pequeno rei veio para ser também o seu rei e preencher todas as suas esperanças de uma vida nova e diferente. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus é o verdadeiro sentido do Natal.
Meus irmãos, rapidamente, abra sua Bíblia aí, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28. É um texto muito conhecido dos irmãos, um texto que costumeiramente eu utilizo sempre que nós vamos encerrar as nossas campanhas de missões. E hoje, meus amados, é dia de nós encerrarmos mais uma campanha de missões, dessa vez a campanha de missões nacionais. Mateus, capítulo 28. Um texto muito conhecido, chamado aí de a Grande Comissão, o momento em que Jesus comissiona, envia os seus discípulos para pregar o Evangelho pelos 4 cantos da terra. Mateus 28, a partir do versículo 18. Vamos colocar de pé, meus amados, em reverência à palavra de Deus? Depois você já você vai sentar novamente. Mateus 28, de 18 a 20. Texto muito conhecido, a chamada Grande Comissão. Mais uma vez você está tendo a oportunidade de ouvir esse texto. Nós estamos hoje encerrando a nossa campanha de missões nacionais. Preste atenção no que Jesus diz nesse texto a cada um de nós. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus amados, nós acabamos de ver, irmão Gesmar, as nossas crianças cantando, falando através da música sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste atenção, meus irmãos, Jesus veio a este mundo com um único propósito, irmã Gene, o propósito de salvar todos aqueles que nele creem. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe, meu amado irmão, minha amada irmã, um único ser humano na face da terra que não tenha pecado. Preste atenção, meus irmãos. Vamos estar atentos à palavra. Não existe, meus amados, um único ser humano na face da terra que não tenha pecado. Nenhum. O destino, meus amados, de toda a humanidade, irmã Dionete, era padecer por toda a eternidade no inferno, longe de Deus. O destino, meus amados irmãos, de toda a humanidade é a morte eterna. E a única forma, meus amados irmãos, disso ser revertido, a única maneira pela qual essa situação pôde ser revertida, irmã Ednete, foi Deus, no seu imenso amor, na sua imensa misericórdia, na sua imensa compaixão, enviando o seu Filho unigênito a esta terra, para morrer uma das piores mortes já registradas em toda a história. Morte de cruz, irmão Robert. Morte de cruz, irmão Sebastião. Essa foi a morte que o Filho unigênito de Deus teve que suportar. E por que, irmão Marcelo? Por que Jesus teve que morrer? Porque havia uma sentença. O salário do pecado é a morte. A única forma, meus amados irmãos, dos nossos pecados serem pagos, a única forma dos nossos pecados serem redimidos, era Jesus Cristo morrendo em sacrifício vivo e agradável diante de Deus.
Foi esse sacrifício, meus irmãos. Foi o nascimento e também o sacrifício desse Jesus que todos os pequeninos que nessa noite aqui estiveram cantaram para mim e para você. E esse Jesus, meus amados irmãos, que um dia nasceu e também um dia morreu, esse Jesus, irmão Gesmar, ele também ressuscitou. E após ele ter ressuscitado, meus amados irmãos, ele foi ao encontro dos seus discípulos e disse a cada um deles o que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Disse Jesus, irmã Ednete, aos seus apóstolos, aos seus discípulos há 2000 anos atrás, essa mensagem, irmã Maria, que continua valendo para cada um de nós ainda hoje. Jesus disse assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão Marcelo, foi essa a ordem que Jesus deu para os seus discípulos. É essa ordem, meus amados irmãos, que continua valendo para mim e para você. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Quantos aqui são filhos de Deus? Levante a mão bem alta, eu quero ver. Cada um de vocês foi chamado por Jesus Cristo para ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Nós sabemos, meus amados, que muitos de nós, talvez eu, irmão Marcelo, talvez você, não teremos condições de deixarmos toda a nossa vida aqui e irmos pelos 4 cantos do Brasil ou pelos 4 cantos da terra pregar esse Evangelho. Mas eu quero dizer aos amados irmãos essa noite que há homens e mulheres, servos e servas de Deus, que têm sido chamados, que têm sido separados e que têm sim, irmã Ednete, deixado tudo para trás e andado pelos 4 cantos deste Brasil, anunciando esse Evangelho. Da mesma forma, meus amados, que nós estamos aqui em Rio Verde pregando o Evangelho de Jesus, há inúmeros missionários e missionárias da Junta Batista de Missões Nacionais que têm andado pelos 4 cantos do Brasil, plantando igrejas, começando novos trabalhos, atuando nas cracolândias como a que nós temos lá em São Paulo, com um trabalho reconhecido mundialmente, que é o trabalho da Cristolândia. Inúmeros, meus irmãos, são os projetos desenvolvidos pela Junta Batista de Missões Nacionais. E tudo isso, meus irmãos, para que o nome de Jesus Cristo possa ser conhecido nos 4 cantos dessa nação. A Igreja Batista, meus amados, é reconhecida não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro como uma denominação missionária. Nós no Brasil, amados, nós desenvolvemos 4 campanhas de missões no ano. A campanha de missões locais, voltada aqui para a nossa comunidade. A campanha de missões mundiais, que visa arrecadar fundos para a Junta Batista de Missões Mundiais, que investe esses recursos nos missionários que estão aí andando pelo mundo todo, pregando esse Evangelho. Temos também, meus irmãos, a nossa campanha de missões estaduais, que visa também a arrecadação de fundos para o sustento dos missionários, que assim como eu, que assim como a irmã Verônica e tantos outros, estão trabalhando nas igrejas e nas missões em todo o estado de Goiás. E nós temos também, meus irmãos, a 4ª campanha, que é a campanha de missões nacionais. A campanha, meus irmãos, que hoje nós estamos aqui reunidos para encerrar, que visa também a arrecadação de fundos para a manutenção de tantos e tantos trabalhos que têm sido desenvolvidos pelos batistas nos 4 cantos deste Brasil. Há inúmeros missionários e missionárias pregando o Evangelho, do Oiapoque, lá em Roraima, até o Chuí, lá no Rio Grande do Sul. De norte a sul, de leste a oeste. Os nossos missionários, meus amados irmãos, não se cansam, irmão Robert. Os nossos missionários têm cumprido essa vocação, têm cumprido esse chamado. Ide por todo mundo,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Estes homens e mulheres, meus amados, têm cumprido com esse chamado, têm cumprido com essa vocação. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Da mesma forma que nós aqui na Segunda Igreja Batista em Rio Verde temos inúmeras despesas. Meus irmãos, manter uma igreja funcionando não é fácil. Aliás, meus irmãos, não há nada em termos institucionais que possa ser mantido neste Brasil de forma gratuita, irmão Gesmar. Tudo isso, meus amados, tem um custo. Para que esses missionários e missionárias possam continuar pregando o Evangelho, plantando missões pelos 4 cantos do Brasil, nós precisamos apoiá-los. E isso se faz, meus irmãos, com a nossa oração, com o envio de missionários e também, meus amados, com o envio de ofertas. Para manter, meus irmãos, por exemplo, o projeto Cristolândia lá em São Paulo, que atende inúmeros viciados todos os dias, é preciso dinheiro, irmã Ednete. Assim como nós, meus irmãos, para mantermos esse templo funcionando, esses bancos envernizados, essas lâmpadas, essa energia funcionando, é data show que tem que comprar, é ar-condicionado que eu disse agora há pouco que nós precisamos colocar, tudo isso, meus irmãos, tem um custo. A obra de Deus, para ser mantida, ela depende das nossas orações, ela depende de pessoas, mas depende também de investimento. E veja bem, meus irmãos, a Igreja Batista, meus amados, ao contrário de outras denominações que existem por aí, não é uma igreja que se dedica ao pedido incansável de ofertas. Nós não fazemos isso, meus amados. A única vez, meus irmãos, que nós temos momentos especiais como esse e que pedidos como esse são feitos, são nesses encerramentos das nossas campanhas missionárias. E essa arrecadação, eu quero dizer para você que está me ouvindo, preste atenção, essa arrecadação não é para nós. Tudo que nós arrecadarmos essa noite, meus amados, será enviado para esses missionários e missionárias que estão, sabe onde, irmão Marcelo? Lá na Amazônia, trabalhando com ribeirinhos, pessoas que deixaram tudo para trás. Nós temos o exemplo do casal de odontólogos, que eu me esqueci o nome agora, largaram tudo, irmã Ednete, estão lá no meio do Amazonas, no meio da floresta amazônica, pregando o Evangelho, levando atendimento odontológico àqueles ribeirinhos que não têm a menor condição de saúde. E como é que eles podem manter esse trabalho, meus irmãos? Vocês acham que o governo brasileiro manda ajuda a eles? Vocês acham que o governo do Amazonas manda apoio financeiro para eles? Não, meus irmãos. Eles são batistas, assim como nós. Eles dependem, é do meu apoio, é do seu apoio. Por isso, meus irmãos, apesar de nós não falarmos incansavelmente em ofertas, porque entendemos que não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é pregar o Evangelho. Mas sempre, meus irmãos, que nós temos um encerramento das nossas campanhas missionárias, como é o que está acontecendo hoje, eu faço questão sim de fazer esse apelo. Você não me verá fazer isso constantemente, mas hoje eu faço questão de apelar à consciência, ao bom senso e ao amor de vocês pela obra missionária. Todas as ofertas, meus amados irmãos, que forem depositadas no nosso gasofilácio hoje, fora aquelas que estiverem dentro dos envelopes de dízimos, todas essas ofertas que estiverem fora dos envelopes serão destinadas à nossa campanha de missões nacionais. Amém? Esta igreja, meus irmãos, vejam bem, não fui eu, não foi a irmã Verônica, não foi o irmão Cleiton, que é o nosso promotor de missões. Esta igreja em conjunto votou um alvo de R$ 2.500, ou seja, nós propusemos como igreja alcançar o alvo de R$ 2.500 e enviar essa quantia para a Junta de Missões Nacionais para que os nossos missionários possam ser sustentados. Foi a igreja que decidiu isso. E nessa noite, você, Segunda Igreja Batista em Rio Verde, que votou por este alvo, que apoiou este alvo, você terá a oportunidade de dar a sua contribuição. Amém, meus amados?
Talvez você hoje, por alguma razão, possa ter esquecido de trazer a sua oferta. Se você esqueceu, mas quer colaborar, faça como eu. Eu hoje também fui uma correria, acabei não tendo tempo de passar no banco e sacar o valor. Faça como eu, escreva num pedacinho de papel o valor que você pretende ofertar, anote o seu nome, coloque no gasofilácio. Por que eu peço isso, meus irmãos? Porque o nosso irmão Cleiton, que é o promotor de missões e é também o tesoureiro da nossa igreja, ele precisa fazer a contagem de todas essas ofertas e nos passar o mais breve possível o valor que nós alcançamos. Amém? A igreja votou um alvo e a igreja tem o direito de saber se ela alcançou ou não este alvo. Amém, meus irmãos? E a nossa esperança, meus amados, é que nós não apenas alcancemos, mas que nós ultrapassemos esse valor. Porque os nossos missionários, que estão lá na Amazônia, que estão lá no Rio Grande do Sul, que estão lá na Bahia, que estão lá no Acre, eles dependem do nosso sustento. Amém, meus amados? Talvez você não possa ir, mas você pode sustentar alguém que foi. Amém, meus irmãos? Preste atenção no que eu estou te dizendo. Talvez você não possa cumprir essa vocação na sua literalidade. Talvez você não possa ir, mas você talvez pode sustentar aqueles que foram, aqueles que puderam cumprir com esse chamado. E você terá a oportunidade de fazer isso nessa noite. Quero dizer a cada pessoa que esteve nos visitando, para nós é um motivo de grande alegria contar com a sua presença aqui. Os pais dos pequeninos que hoje estiveram aqui apresentando a cantata de Natal, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus possa falar aos seus corações, continuar falando ao coração de cada um de vocês, e que Ele possa usar esses pequeninos para continuar semeando a sementinha do Evangelho no coração de cada um de vocês. Amém? Eu quero dizer a vocês, como segunda igreja batista em Rio Verde, para nós é uma alegria imensa contar com a sua presença aqui e que você sinta-se à vontade para estar aqui novamente, para voltar a este lugar com o intuito de louvar e engrandecer o nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar nesse momento, encerrando o nosso culto. Feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça, oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Damos graças ao Senhor, ó Pai, pela nossa cantata de Natal, pelos nossos pequeninos que de forma tão dedicada, tão comprometida, tão alegre, meu Pai, tão feliz, nessa noite, exaltaram e glorificaram o nome de Cristo através da música. Agradecemos também ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de nessa noite encerrarmos mais uma campanha de missões. Dessa vez, ó Pai, a campanha de missões nacionais. Que todas as ofertas aqui rendidas possam, Senhor, ser aplicadas da melhor forma possível pela nossa Junta Batista de Missões Nacionais. E que cada um dos nossos missionários possa receber, juntamente com essa oferta, a nossa oração, o nosso amor, o nosso zelo por cada um deles, ó Pai. Que possam, de fato, continuar se dedicando cada vez mais à obra missionária e que o Senhor mesmo possa sustentá-los onde quer que eles estejam. Leva-nos agora debaixo, meu Pai, da Tua paz e da Tua proteção de volta aos nossos lares. Conceda a cada um de nós uma noite de paz, de descanso e uma excelente semana conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém.